Nós vamos entrar agora, nós vamos trocar um pouquinho essas letras e vamos falar de amor, de evangelho e de alimento. Mas você falou para mim que nós já estamos na lei de amor quando a saúde está completa. Aí, mas para falar de amor como uma lei, eu preciso falar do amor como a matéria-prima desse universo. Né? A gente, assim, porque você nasceu já sabendo, Dona Beth? Então você disse que nós temos que estar harmônica com os elementos da natureza. Tá, mas você não me respondeu. Você já nasceu pronto? Depende de que pronto você fala. Você... Como Elizabeth que eu estou, como personalidade, não, né? Eu estou formando ainda. Agora eu trago essências, né? Pois mas o seguinte, tudo bem, você nasceu com 2 olhos, um nariz, uma boca, né? 2 buraquinhos no nariz, mas não estava desenvolvido. Você nasceu como uma substância, aonde tinham potencialidades latentes. Era como Jesus estava sendo gestado por Deus. Todos nós somos gestados, a princípio, por Deus, né? É na essência, e para depois os nossos pais gestarem através dos seus pensamentos, através das suas ansiedades, a trazer o seu filho. Nossa, que interessante, gestar pelos pensamentos e pela ansiedade. Pois é. Então, por exemplo, eu não tenho filhos, eu gesto. As suas palavras são filhos, seus pensamentos são filhos, as suas ações são filhos. Então você está ampliando essa relação sexual para uma relação universal. Se não fosse isso, não existiria esse universo. E para que eu consiga me relacionar bem com esse universo, eu preciso estar bem comigo mesmo, não é isso? Sim, e como nós já falamos, precisamos, uma planta, ao introduzir suas raízes na terra, ela se prepara através dessa comunhão com a terra, com o ar, com a água, para gestar, para que venha nutrir, né? O menor é o alimento do maior. Então, se Deus é a unidade e é a variedade, e nós estamos aqui para amar Deus, então nós temos que amar Deus na variedade, nos seus veículos de expressão, e nós devemos também, amando a Deus nos seus veículos de expressão, eu estarei amando Deus na unidade. Lembrando que Deus, dentro dessa unidade, eu estaria também amando a mim mesmo em primeiro lugar, não é isso? Porque acontece o seguinte, se você não conhece o amor, você não tem como distribuir. O próprio Jesus disse: amai o próximo como a ti mesmo. Certo, mas aonde está esse próximo, mami? Olha, ele pode estar em todos os lugares. Pode estar no meu corpo, pode estar no meu ambiente, pode estar no meu vizinho. Então quer dizer o seguinte, né? Eu tenho que amar no sentido as minhas picuinhas, né? Os meus ódios, Os minhas meus raivas. raivas. E o que seria esse amar? Seria respeitar, reconhecer, mas sem brigar com eles, sem
eu bater de frente. Pois, segundo a psicologia, se eu bato de frente com uma realidade minha, ela se fortalece e mais dificuldade eu tenho de trabalhar. Então eu vou te contar uma história. Ontem tinha algumas formigas no quintal. Certo. A carregadeira. Conheço, amiga minha. Peguei um saco, coloquei elas dentro deste saco e levei para um mato que a gente tem aqui perto. Ela saiu do saco, e subiram no meu braço. Não me picaram. Então, o que eu estou dizendo é, desde o momento em que eu não as agrido, ela também não me agride. Interessante. Então é essa relação harmônica, né, do nosso próprio organismo e até mesmo aos poucos a própria medicina vai percebendo que os remédios é uma forma de agressão contra mesmo a nossa própria realidade. Mas no momento tem situações que infelizmente você tem que usar um remédio como da mesma forma que mais contemplativo, mais sereno, mais harmonioso que seja um pai, uma mãe para o seu filho, vai ter como Jesus teve a sua autoridade para falar com os vendilhões do templo, porque precisava se colocar ordem, né? Como a realidade que eu percebi do menino com 21 dias que estava sofrendo de infecção intestinal, os pais tiveram que dar a ordem médica para amputar as 2 pernas do filho. Você hoje falou legal, ordem médica, né? Porque a princípio o que dava a entender é que ela é que pedia ao médico para que amputasse. Então, pelo um laudo médico constatado que não haveria outro jeito, senão ela não teria seus filhos no braço. Então, ela preferiu ter o filho dela nos braços, sem as 2 pernas, mas ali. Mas isso é amor. Isso é amor. E isso é o amor, é o respeito também, né? Com o amor que está em latência, a qual a gente chama de matéria. Você me faz pensar que as coisas estão mudando. Porque antigamente a gente pensava que amor era ter um filho perfeito. Primeira coisa que uma mãe, quando gesta seus filhos, é pedir a Deus que ele venha perfeito. E os filhos, que com essa mãe precisou dar uma autorização para o médico amputar as perninhas do seu filho, que também faz lembrar um sábio, porque existia 2 mulheres brigando por um filho, e o sábio disse para elas, né, que seria cortado no meio. Então uma das mães disse: não, dê para ela, não corte o menino. Você se lembra dessa história? Isso, me lembro dessa história. Agora eu estou aqui, né, lembrando do amor da matéria, que ele vai se transformar em unidades conscienciais cada vez maiores, mais amplas, que à medida com que esse campo de atuação, essa matéria, ela vai adquirindo informações, ele vai se expandindo e vai ter condições de ensinar aqueles que estão na retaguarda.
Então, aquele autodidata, ele tende a desaparecer, né? Para dar lugar àquele que se especializa. Você pode até saber fazer algo, mas você tem que se especializar para saber como ser esse intermediário. Interessante, porque não tinha parado para pensar nessa situação. Mas é porque geralmente, né, como eu vi nas Olimpíadas, o generalista ele está desaparecendo para dar lugar ao especialista, né? Cada vez mais se aprofundando nessa tecla. Quando eu vim para Resende, que você nasceu e precisava de fisioterapia, aqui na região, como também no nosso país, ainda não havia a regulamentação dos fisioterapeutas. Só uma parada rápida. Nós moramos em Resende, no estado do Rio de Janeiro, e eu, desde pequena, né, precisava de fisioterapia, nasci com paralisia cerebral, e até hoje, né, porque isso também está sendo uma fisioterapia, né, porque nós estamos internalizando os nossos conceitos para vivenciar o amor em sua Conforme maior. essa energia vai sendo filtrada em nós, já está sendo colocada fisioterapia. Pois é. E aí, no caso, a gente chama, né, esse amor inicial de matéria, né, de substância, que aí, no caso, conforme ela vai se unificando, ela vai se transformando em matérias maiores, mais especializadas, e aí ela é capaz de emanar o amor lei. Não é isso, moço? E aí, no caso, esse amor-lei, ele é capaz de organizar a vida. E aí, nós podemos trabalhar Carlos Torres Pastorino, que ele chama de amor como a ação da reunificação das mônadas em unidades conscienciais cada vez maiores. Aí sim, o que é mônada? Mônada é, por enquanto, conforme a gente conforme nós estamos estudando, né, não temos ainda todo o conhecimento, que se nós tivéssemos todo o conhecimento não estaríamos aqui, estaria em outro plano. Mônadas seriam as primeiras, a matéria, tudo, né? Tudo na nossa vida é formada por mônadas, que seriam essas substâncias intangíveis que são pensadas do psiquismo divino como se fosse o verbo, né? No caso, ele está no pensamento de Deus, o psiquismo divino, e é pensado essa matéria primordial para a formação dos elementos componentes do universo. A formação, ela é pensada da unidade para formar a variedade. E esse campo, né, onde ela está, chama-se o psiquismo divino. Sabe o que me faz lembrar? Quando você vai fazer pão, não tem a bacia? Você não pega de bolinha em bolinha para enrolar? Então, a massa seria o todo. No caso, não seria o todo, seria o psiquismo divino. Sim. Né? Porque não se fragmenta, quer dizer, Deus se fragmenta a partir dessas variedades, mas o psiquismo divino é chamado de pensamento de Deus. Então, desse psiquismo divino é tirado bolinhas,
né, a qual chamamos de mônadas, de espíritos ou princípios inteligentes, fascículos de luz, conforme fala André Luiz, também chama de mônada. Que aí seria uma substância, né? Certo? E você sabe, e ele pensa para formar as outras matérias. Então, para formar a matéria elementar, para formar o fluido universal a qual nós estamos imersos, o hausto divino, que segundo André Luiz fala sobre isso, né? Sobre essa própria realidade. Eu já ouvi o Sebastião falar da mônada maior, né? Que seria Deus. Isso. Né? Deus, a mônada maior, a lei, que aí no caso, conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai se transformar nessa lei maior, né? Nesse trabalho de formação dessa unidade. Mas, ao mesmo tempo, né, Deus, né, no outro encontro que nós tivemos, nós falamos desse amor de Deus, que ele emana seu pensamento em forma de mensageiros, e também esses mensageiros, eles também vão evoluindo, né? E ele vai formando essa mônada, essa matéria. Esses mensageiros é a lei que organiza e mantém a vida. E a matéria seria essa mônada inicial que está iniciando esse processo. E aí que a gente chama da emanação desses mensageiros na matéria mais densa, com o objetivo de alavancar o progresso dessas estruturas de reencarnação. Eu não sei se eu estaria me adiantando dizendo que esse princípio inteligente, a mônada, né, ela é a última divisão dos átomos. Não, você é a matéria primordial. E aí, no caso, o sexo, o mecanismo sexual, ele estaria sendo dividido em duas partes. Em amor, no sentido de ter a matéria, e a força sexual, a energia. Ou seja, a matéria, ela se dissipa, né, do universo em formas de fascículo de luz ou mônadas, e ela vai se unir para formar uma nova unidade. Mas ao mesmo tempo ela vai se desfragmentar para formar, vamos supor, a seguinte realidade. Eu tenho uma massa de pão, vou fazer bolinhas. Eu transformei aquelas bolinhas em energia. Juntei, formei matéria e ao mesmo tempo formei energia. E conforme eu vou juntando e desfragmentando, eu vou aumentando, vou especializando, eu vou juntando essas energias em forças conscienciais cada vez maiores. Então, mônada primitiva de Deus. Na mônada primitiva de Deus. Ou seja, você sabe qual é a forma mais simplória da gente falar sobre sexo? Uhum. Alimentação. Na alimentação, eu me alimento de amor, de matéria, que ela se desfragmenta, vão formar a força sexual, que é essa energia, para depois, mais experienciada, ela vai se juntar novamente em matéria e formar cabelo, unha, pé, mão,
em unidades conscienciais cada vez maiores. Mais amplas, maiores, mais amplas, é a mesma coisa. Mas, olha só uma realidade interessante. Aí vamos supor que nós somos comidos por alguém, e nós somos comidos por alguém. O amor é a unificação das mônadas. Isso. Aí, no caso, seguinte, nós somos o topo da cadeia alimentar no sentido da alimentação densa, correto? Então, no caso, seguinte, mas eu alimento alguém através das palavras. Agora estou alimentando alguém. Estou desprendendo de mim o meu amor, a minha matéria, para que aquele que estiver me ouvindo nutra o seu universo com essa força para juntar a matéria e formar elementos cada vez maiores dentro do universo dela e assim por diante. Porque, como nós sabemos, um pensamento gera uma ideia. A reunião de ideias vai formar um hábito e a formação do hábito vai formar no destino. Então é isso, ele vai aumentando cada vez mais. E aí existe uma permuta e uma troca entre as energias mais superiores e as energias menos superiores, mas não no sentido de ser bom ou mal, mas é no sentido de dar e receber. A própria prece de Francisco de Assis não fala que é dando que se recebe? Não é perdoando que se é perdoado? Então é a partir dessa troca, a partir dessa permuta, que nós vamos modificando a nossa realidade para sentir a realidade do outro que também está em nós. A lei de amor. Né? A lei de amor. Então, no caso, caminhando para o encerramento dessa parte, e aí encerrando na próxima parte, quando nós vamos trabalhar sobre exatamente agora mais fortalecidos, mais entendidos do assunto, nós vamos entender a realidade sexual que existe na nossa vida e que não nos damos conta, e que quando a gente fala, vou falar de sexo, a gente pensa que é somente falar do contato genital entre homem e mulher. Mas o tempo todo estamos nos relacionando e nos interagindo e sabendo que essa realidade, ela o uso, né, o uso adequado, né, da energia sexual está no reto pensar, sentir, falar e agir. Está no nosso próprio dia a dia. Não necessariamente eu tenha que, desculpa a expressão, me resolver na cama. Eu tenho que resolver comigo mesmo, aprender a relacionar comigo, com os meus conflitos internos. Chegar antes de fazer a minha oferenda, de pensar algo para alguém ou até mesmo para comigo mesmo, eu tenho que deixar de lado a minha oferenda para estar com meu irmão mais próximo, as minhas raivas, os meus rancores, o meu ódio, para eu poder, ao externar essa realidade, né, ao externar não no sentido de desabafar com alguém. Se tiver a necessidade de desabafar, legal. Mas se não tiver essa, quer dizer, não há necessidade desse desabafo,
eu posso estar com Ele em secreto no meu quarto, na minha mente, e resolver por mim mesmo. Se eu não conseguir resolver, eu posso buscar a ajuda de um profissional ou até mesmo de um amigo, de um voluntário, de um atendente fraterno, para poder, né, ou até mesmo de um líder religioso, para poder buscar uma solução, que essa solução está em nós mesmos. Uma coisa que eu tive reparando, conforme você vai falando, Uhum. que o campo de atuação estava na oferenda. Isso. Aí você troca o campo de atuação, que era a oferenda, para estar falando com aquele que você tem uma picuinha. Isso, e aí eu vou agir, né? No caso, eu vou ser o intermediário entre ele e a minha realidade mental, para poder fazer E ter uma saúde com isso. reprogramação e ter saúde, que isso, o fluxo de energia, a lei de amor, ela é uma constante em nossas vidas.